make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Bom dia, tudo bem, queridos? A gente hoje tá com mais um dia de aula, né? Então a gente tá fazendo a nossa revisão do conteúdo sobre os povos pré-colombianos. Eu espero que vocês estejam aí com o seu livro de atividades, que a gente vai trabalhar todas as páginas, né, rapidinho, dando mais dicas, orientando vocês para estar fechando esse conteúdo, né, para a gente poder dar início a um novo conteúdo que é sobre os povos do Brasil. Mas agora a gente vai fechar o nosso assunto sobre os povos pré-colombianos, tá bom? E aí é o livro de atividades que a gente vai trabalhar, tá? Daqui a pouco eu vou fechar minha tela e eu vou orientar vocês com o áudio, né? Vocês vão ficar atentos à minha fala, porque eu vou estar orientando cada questão das páginas que começa na página 17 e vai até a página 20, tá bom? Maias, astecas e incas são os nossos povos, chamados de povos pré-colombianos, os povos que viveram no continente americano, principalmente na região, né, norte, uma parte do norte, central e também um trecho da América do Sul, tá bom? Vamos lá? Vou fechar minha tela aqui para vocês e vocês vão ficar apenas ouvindo o meu áudio. Na primeira questão, tem para você preencher lá no livro de vocês P para Portugal e E para Espanha, né, que foram os dois países que se lançaram nas grandes navegações. Eram os dois grandes reinos, né, católicos que vão disputar aí as terras que serão conquistadas, principalmente na área do continente americano. Então, bora lá. Letra A. Os navegantes se dirigiram para o oeste do Oceano Atlântico, né? Oeste do Oceano Atlântico. Quem foram eles? Os espanhóis, né? No caso, é para a Espanha. Com as rotas traçadas por esses navegadores, um novo caminho para as Índias foi encontrado. Quem foi que traçou, né, uma nova rota? No caso, Portugal, que eles vão circunnavegar a África e vão chegar até as Índias e depois um outro grupo de portugueses vem para o continente americano. Então a letra é P de Portugal. Letra C. Esses navegadores exploraram os oceanos Atlânticos e Índicos, né? Atlântico e Índico. Então quem são esses navegadores? Os portugueses, o reino de Portugal. Letra P, né? Como eu falei, eles chegam às Índias e um outro grupo, né, liderado pelo Pedro Álvares Cabral, chega à região do que hoje é o Brasil. Então eles vão conhecer e explorar esses dois grandes oceanos, Atlântico e Índico. Letra D. O objetivo de traçar uma nova rota para as Índias possibilitou a esses navegadores encontrar o continente americano. Então, letra E, de Espanha. Letra F. Parte dos seus esforços foi dedicada ao contorno do continente africano para então se dirigir ao Oriente. Quem usou essa rota de navegar próximo ao continente africano foi Portugal, né? E aí eles chegam e encontram esse novo caminho para as Índias. Na segunda questão, qual é a explicação para o termo pré-colombianos? Porque se utiliza esse termo para falar dos incas, dos maias e dos astecas. Essa expressão ela é utilizada para se referir aos povos que viveram antes da chegada do Colombo. Coloquei uma imagem aí do Colombo para vocês e das caravelas espanholas, né? Então, o Colombo chegou nessa região, que é mais ou menos onde hoje na parte da América Central, nas Ilhas Caribenhas, e esse termo se refere aos povos que viveram antes da chegada do Colombo, que é a representação do europeu. Tudo bem? Na terceira questão, quais as afirmativas corretas? Nós temos duas afirmativas
falando sobre os povos astecas, e eles habitaram a atual região do México. Então, bora lá. Quais são as duas alternativas corretas? Nós temos aí a letra A. Essa civilização detinha grande força militar e dominava os povos vizinhos. Ela está correta. Podem marcar com o X. Os sacrifícios humanos eram praticados livremente. Não está certa, né? Porque o sacrifício era específico para um grupo de pessoas que eram colocadas em sacrifício. Os sacrifícios humanos eram rituais religiosos que visavam agradar os deuses. Está correta. Realmente, todos os sacrifícios que os astecas faziam em matar pessoas, né, entregar a pessoa para os deuses, era uma forma de agradá-los. E por último, os astecas eram monoteístas. Está errado, né? Porque os astecas eram politeístas. Então, vocês irão marcar a letra A e a letra C. Vamos agora para as outras questões, né? Para as outras questões. Na quarta questão, é uma questão para você escrever. A sociedade asteca era igualitária ou hierarquizada? Coloquei uma pequena imagem aí para vocês. E o professor Roberto Llamas, assim como eu, já expliquei para vocês, né, que na sociedade, as sociedades daquela época, elas não eram igualitárias. E aí nós estamos falando dos astecas. A sociedade era hierarquizada, ou seja, existia um grupo superior aos outros. E que grupo era esse? Era o grupo, né, do imperador com a sua família. Então eles estavam acima de todos, eram eles que comandavam, eram eles que escolhiam as leis, as regras, eles que dominavam as riquezas, as terras. Então a hierarquização ou a sociedade hierarquizada são grupos um superior ao outro, como mostra essa imagem, que quem está no topo da pirâmide está superior a quem está no meio da pirâmide, que está superior a quem está na base da pirâmide, tá bom? Na quinta questão, que também é de escrever, é para a gente apontar diferenças e semelhanças entre os maias e astecas. Então, o que é que a gente tem de semelhança? Vamos começar a falar sobre as semelhanças. Vamos apontar uma semelhança. Os astecas e os maias, eles eram politeístas, adoravam vários deuses e também praticavam os sacrifícios humanos. Essas seriam as duas semelhanças, né? Tanto um quanto o outro. Agora, as diferenças a gente pode apontar na organização política. Os astecas, eles eram politicamente organizados em forma de império, ou seja, eles tinham um imperador que comandava todo o território, era a pessoa mais importante. Já os maias, politicamente, eles eram divididos em cidades e estados. Cada cidade tinha suas próprias leis, seu próprio governante, sua própria organização. Essas cidades, elas eram autônomas, ou seja, elas eram independentes. Essa seria uma diferença, tá? E aí nós vamos para a questão número 6. Preencher as lacunas sobre os incas, né? Vocês têm alguns espaços para serem preenchidos e nós temos duas frases, né? Duas grandes frases para montar. Coloquei uma imagem para vocês verem aí a representação da figura divina e política, né? Do Sapa Inca, que é a representação do Deus Sol. Vamos lá. Letra A. O desenvolvimento tecnológico dos incas pode ser observado na construção de estradas. Os incas construíram muitas estradas para ligar os territórios que formavam o grande Império Inca. Ligavam as cidades no sistema de correios. A resposta, correios, que permitia a comunicação entre os indivíduos da comunidade e também na criação de terraços e canais de irrigação, responsáveis por aperfeiçoar a produção agrícola,
nos terrenos irregulares. Então a resposta seria estradas, correios, terraços e irrigação. Essa frase, ela explica como era a organização dos incas em manter o território, que era grandioso. Eles também utilizavam as guerras, assim como os astecas, para deixar aquele território vigiado, controlado, com a arrecadação de impostos, a questão de manter a conduta do trabalhador, do comércio, né? Então, era uma forma que eles faziam para manter o território também produzindo a parte econômica, como a construção dos terraços, porque eles precisavam plantar, né? E comercializar aquilo que eles plantavam. Letra B. Os incas acreditavam que o governante deles, chamado de Inca, era um descendente do deus Sol. Consequentemente, era considerado um deus. Entre as práticas religiosas dos incas, era comum haver o sacrifício de porquinhos da Índia, de lhamas e eventualmente de seres humanos, né? Então aí as respostas: Inca, Sol, sacrifício. Preste muito bem atenção. Assim como os astecas, os maias, os incas também praticavam sacrifícios humanos. E nesses sacrifícios se sacrificavam seres humanos em alguns momentos, mas principalmente animais, como porcos da Índia, né? Os porquinhos da Índia e também as ilhamas, ou melhor, lhamas. Indo para a questão número 7, nós vamos fazer uma interpretação de um texto falando sobre os europeus na América. Vamos lá, o que diz o texto? Vamos ler? A ideologia colonialista resolveu aparentemente o problema, remetendo-o ao estigma da inferioridade racial do índio americano e do negro escravo, a miscigenação racial, aos impedimentos geográficos e outras teorias mais ou menos exóticas. Essas teorias têm em comum a premissa de que o continente americano necessitou da presença do branco europeu para penetrar na história dos povos civilizados. Esse pequeno trecho, ele está falando de uma maneira geral que quando os europeus chegaram aqui na América, o europeu vai se considerar uma pessoa civilizada, superior. E ao observarem as culturas dos povos nativos, incas, maias, astecas, os povos indígenas que viveram aqui no Brasil, que nós ainda vamos estudar, eles vão entender, compreender a partir das ideias dos europeus, né? Que esses povos aqui, americanos, eles eram inferiores, eles eram incivilizados. Inclusive, em alguns livros, em algumas cartas, documentos deixados pelos europeus daquela época, eles tinham, um dos termos usados eram selvagens para aquelas pessoas que viviam aqui, que tinham uma cultura diferente. Então, ao ler as afirmativas, nós vamos marcar apenas uma frase correta baseada na leitura do texto, que diz assim, a resposta: o texto faz referência a uma das teorias utilizadas pelos europeus para conquistar e dominar os nativos americanos. Ou seja, a resposta é a letra B. Essa ideia é o que? O europeu se considerou: eu sou melhor, eu sei de mais coisas, a forma de como eu vivo, a minha crença, a minha língua é melhor do que a dos americanos. Então, eu posso dominá-los. Mais ou menos com esse olhar aí é uma das filosofias usadas pelos europeus ao chegarem aqui no continente americano e se sentirem donos das terras que já tinham pessoas morando aqui e todas as ações, né, de colonização, de adquirir riquezas, de transformar o indígena em escravo. Então, são várias situações que aconteceram que nós ainda vamos estudar, né, explorar melhor esses conteúdos, tá bom? Vamos agora
para a questão número 8. A linda cidade de Machu Picchu, né? A cidade perdida dos Incas. Aí no livro de vocês, na página 19, tem uma questão sobre ela. Eu peguei uma imagem com uma outra visão, né? Um outro perfil da imagem, mas é possível, é muito parecida com a de vocês. A de vocês está mais a parte frontal desse pico que aparece no fundo, e a imagem que eu peguei é mais aqui para o lado, mostrando a área dos terraços, né? Então, bora lá. 8ª questão. Nós temos 3 questões para responder sobre Machu Picchu. Por que Machu Picchu foi uma importante descoberta arqueológica? Né? Então, você vai escrever nessa questão. Então, olha só mais ou menos algumas ideias. Quando os arqueólogos encontraram essa cidade, né, há pouco tempo, ela estava desabitada. Então, os arqueólogos vão estudá-la, vão buscar ali no meio das ruínas, né, fazendo uma limpeza, né, das vegetações que estavam encobrindo essa área aí construída, e eles vão conhecer a partir dos estudos arqueológicos, das observações, das escavações. Eles vão conhecer o modo de vida, a parte da crença, das plantações, dos cultivos agrícolas que eles praticavam. Vai conhecer o tipo da escrita, dos costumes em relação ao uso de instrumentos, utensílios, armas. Então, vai-se também achar nessa área uma área de cemitério onde eram enterrados corpos. Então, essa cidade ela foi muito importante para se conhecer, né? Para conhecer sobre a cultura dos povos incas que viveram, né, num tempo muito distante, né, no século XV, XVI, antes da chegada dos europeus, tá bom? Então, tá aí para vocês responderem, tá? Na letra B, vocês vão circular aí no livro de vocês vão fazer o círculo dos terraços, né? Identifique na foto os terraços agrícolas. O professor Roberto falou muito sobre na aula passada que esses terraços era a técnica usada pelos incas para plantarem. Se vocês observarem o relevo dessa cidade, é um relevo montanhoso, né? Elevado. Então, se você desmatar essa área montanhosa, vai haver um processo de erosão, você não vai conseguir segurar os frutos, a terra vai ser levada, porque aí era um período, ainda né? Nessa área tem períodos de chuva constante. Então, esses terraços que são construções feitas por muros feitos de pedra, entre os degraus, eles faziam as plantações. E havia ali uma segurança do cultivar do milho, dos legumes, das verduras que podiam ser plantadas nessas áreas. Então, vocês vão circular na imagem de vocês a área dos terraços, tá bom? Na letra C, por que o sistema de terraço desenvolvido pelos incas é importante para a agricultura até hoje, né? Então, até hoje, os povos que vivem nessa região da Colômbia, do Peru, né, da Bolívia, que vivem em áreas de montanha, eles precisam plantar. E essa técnica antiga ainda é utilizada nos dias de hoje. Por quê? Porque com esse tipo de técnica evita-se a erosão. O que é a erosão? Se você desmatar uma área, como eu falei agora, com a chuva, vai acontecer desmoronamentos. A terra vai descer, né? E com esse uso dos terraços, essa população, esse povo, que até hoje, né, os descendentes dos povos incas, ainda utilizam como uma forma segura de plantarem, e esses plantios, né, esses produtos que saem dessa área, fazem com que as pessoas possam sobreviver, alimentação, né, para o cultivo, para a alimentação, para a sobrevivência dessas pessoas. Na 9ª questão, nós temos o uso da mita. Que era a mita? A mita, ela era uma forma de trabalho,
né? Onde as pessoas trabalhavam com obrigações, recebiam terras. Essas terras estavam sob o poder dos curacas, que eram os chefes das comunidades, e essas famílias trabalhavam em diversos tipos de serviço. Poderia, aqui na imagem que eu coloquei para vocês, por exemplo, é um trabalho de mineração. Estão recolhendo minério de uma área, né? Prata, cobre, ouro, que existia naquele período de exploração de minério. E também essas pessoas trabalhavam em áreas agrícolas, plantando. E tudo que eles plantavam, também exploravam como minério, era dado uma parte como forma de pagamento, porque as terras não pertenciam a essas famílias. A mita também é caracterizada como um tipo de trabalho escravo, onde as pessoas eram obrigadas a trabalhar para se sustentarem. Uma parte do que elas produziam iam para os chefes das comunidades como pagamento de impostos, e a outra parte ficavam para essas famílias sobreviverem, tá bom? E quem utilizou mais a mita foram os incas, tá bom? Agora bora lá para a página final, página 20. A 10ª questão, nós temos verdadeiro ou falso sobre os povos maias, incas e astecas, que são eles os nossos personagens dessas últimas aulas que a gente vem trabalhando, né? Letra A. Entre a elite e o povo asteca estavam os comerciantes, chamados de poltecas, polteca, com poder econômico, mas sem prestígio social. Eu expliquei essa parte, né? Da sociedade astecas, ela é verdadeira, ou seja, os comerciantes eles eram importantes no sentido do que eles faziam, né, comercializando os produtos dentro do território asteca, mas eles não tinham prestígio social, no sentido do que eles não tinham regalias, eles tinham que pagar impostos, eles não eram ali protegidos pelo imperador, que é essa ideia de não terem prestígio social. Resposta verdadeira. Letra B. Os povos pré-colombianos eram em sua maior parte monoteístas. Essa resposta não é correta, ela é falsa. Por quê? Porque eles eram politeístas, que significa adoravam vários deuses. Eu até coloquei uma imagem aí para vocês desses deuses, né? Letra C. A civilização maia nunca chegou a ter um império unificado, uma vez que era composta de cidades politicamente autônomas. Verdadeira, né? Professor Roberto falou, eu falei agora. Eles se organizavam em cidades independentes, ou seja, não formaram um império. Verdadeira. Letra D. Os membros da elite maia eram responsáveis pela religião, pela administração do comércio e pelo comando das operações militares. A resposta é verdadeira. Dentro do grupo das cidades, cada cidade tinha a sua própria organização. A elite, que eram as pessoas mais importantes, eram elas que comandavam o comércio, as guerras, responsável pelos cultos religiosos e tanto mais. Letra E. O Império Inca estava organizado em diversos ailus, que eram pequenas comunidades, geralmente governadas por laços de parentescos entre os habitantes. Então, essas comunidades chamadas de ailus é verdadeira, tá correta. Coloca a letra V na letra E. F. Entre as 3 grandes civilizações da América Espanhola, os incas tinham a escrita mais desenvolvida, por isso deixaram uma série de registros. O professor Roberto falou na última aula. Os incas não desenvolveram a escrita em forma de códigos, né? Como os egípcios, como os maias. Os incas não desenvolveram a escrita. Eles desenvolveram a técnica do quipus, ou quipu, que é a letra, no caso, é falsa, tá? 11ª questão. Vamos lá? Astecas, maias e incas. Vocês vão colocar a letra A para astecas, letra B para os maias e letra C para os incas. Vamos responder?
Letra A, vamos lá. Acreditava que o milho era responsável pelo sucesso da humanidade. Letra A, foram os astecas que acreditavam nisso. Seu principal deus era Huitzilopochtli, ou Sol, de quem o imperador é considerado descendente. Letra C, que são os Incas. De acordo com a religião desse povo, a vida estava organizada em ciclos. O civil com 365 dias, o religioso com 260 e o astronômico com 7.885 dias. Eu até coloquei uma imagem aí de um calendário para vocês. Quem acreditava nessa organização do tempo, nesses 3 calendários, né, nessas 3 contagens, eram os maias, letra B. Entre os deuses mais importantes estava o da chuva e o da serpente emplumada, né? Tlaloc e Quetzalcoatl. Quem era o povo que adorava esses deuses eram os astecas, letra A. A 11ª questão fica A, C, B e A como resposta. E por último, as famosas cruzadinhas, né, que é o terror dos alunos, que muitos alunos ficam muito confusos. Eu coloquei aí as iniciais de cada letra, de repente alguém já respondeu, já acertou todas as questões. Vamos lá corrigir para quem aí já fez. Quem não fez, rapidinho responde. Bora lá. Um dos animais mais domesticados dos incas, que gostavam, né, de tirar a lã para fazer as roupas, né, o artesanato, era as lhamas, L-H-A-M-A, é o sobrenome do nosso professor, Roberto Lhamas, né, só que não tem um S, L-H-A-M-A, lhama. Número 2, rituais praticados para apaziguar a ira dos deuses, né? Quando os deuses ficavam irados, muito aborrecidos, vinham as tempestades, vinham a seca, vinha muita chuva, vinha assim aquela ação natural. Os povos americanos faziam o quê? Sacrifícios. Número 2, terceira, capital da civilização Inca, é a cidade de Cusco, ou Cusco, né? O nome pronuncia diferente, né? A gente não sabe muito bem a pronúncia, tá? Cusco ou Cusco. Quarta questão. Primeiro reino europeu a entrar em contato com os astecas, os maias e os incas. Primeiro reino. Quem foi que chegou primeiro nessa região foi a Espanha. Resposta da quarta cruzadinha. Número 5. Nome atual da região que foi habitada pelos astecas, né? Os astecas foram os povos militares, os povos antigos que viveram na América, um pedaço da América do Norte, da América Central, e é o atual país chamado de México, né? O descendente dos astecas. E número 6. Alimento cultivado por astecas, maias e incas, né? O alimento sagrado, o alimento que não podia faltar na mesa, o alimento que estava ali para todos se alimentarem, para todos comerem, tanto os ricos quanto os pobres. Tem até uma imagem dele aí. A resposta é milho. E por último, construídos pelos incas para o cultivo de alimento. É aquela técnica que a gente viu dagorinha na imagem de Machu Picchu, que são os terraços. Um exemplo de arquitetura inteligentíssima, né, desses povos que vão utilizar a área da natureza, que é a área das montanhas, para plantarem sem agredir, né, sem cometer a erosão, sem estar ali desmatando de forma crescente, porque eles cultivavam naquelas áreas chamadas de terraços. Tá aí, meus queridos, as respostas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto sobre os incas, maias e astecas, eles são excelentes, né? São povos que, por mais que os europeus consideraram esses 3 povos inferiores, incivilizados, a gente percebe estudando, e quem quiser estudar um pouco mais, tem muito material bom aí.
a gente percebe que não é assim, que aquilo que o europeu achava, na verdade, não era, porque quando o europeu chega aqui, ele na região da América do Norte, América Central, ele vai ver uma organização política, econômica, social, arquitetônica, religiosa, muito organizada, muito bem estruturada, né? Então esses povos foram grandes em muitas coisas, né? E a gente tem muito a agradecer pela história deles, e daí a importância de conhecer, para não se ter aquela ideia de quem é americano, que nós somos americanos, nós somos povos inferiores a quem é da Europa ou a quem é da Ásia ou de outro continente, né? Somos